Coordenadas no plano cartesiano. Bom, primeiramente, o que é um plano cartesiano? Bom, para vocês terem uma noção bem básica, para entender direitinho, tome um papel quadriculado qualquer, desde que os quadrados, a unidade do plano sejam todos iguais. Todos os quadradinhos têm a mesma dimensão. Agora, o tamanho do quadrado pode ser qualquer um, pode ser um quadriculado pequeno, pode ser um quadriculado grande, à sua vontade, de acordo com o que você acha melhor para você entender. Aí você escolhe um desses pontos aqui como referência. Vamos supor que você escolheu esse ponto aqui como referência. Aí a gente chama esse ponto aqui de ponto de origem. A origem. Aí, a partir desse ponto, nós traçamos uma reta vertical, e uma reta horizontal chamada eixos coordenados. Esses eixos coordenados aqui são os eixos conhecidos na matemática como eixo X e eixo Y. Eixo horizontal, eixo vertical. O horizontal a gente orienta ele da esquerda para a direita, chamando de eixo X. E o vertical, de baixo para cima, no sentido de baixo para cima, de eixo Y. Vou colocar de outra cor aqui, que essa cor aqui ficou meio apagada. Eixo Y, eixo X, certo? Bom, então aqui nós escolhemos como ponto de origem, poderia ser qualquer um outro. Temos que dar uma direção para o eixo X e, normalmente, a gente fala que desse ponto da origem para a esquerda, a gente toma como sentido negativo e para a direita como sentido positivo. O eixo Y, de baixo para cima, o sentido positivo, e de cima para baixo, o sentido negativo. Assim, qualquer ponto, ele depende de você caminhar uma quantidade na horizontal e uma quantidade na vertical. Para isso, nós tomamos como referência um par de números, que a gente chama de par ordenado. Então, o par ordenado, por exemplo, representado pela letra A, um par ordenado representado pela letra A, 2 e 3, esse par ordenado é representado pelo valor que você caminhará na horizontal, quantas unidades você caminha na horizontal e quantas unidades você caminha na vertical. É um ponto P qualquer do plano. Então, para o ponto A, onde ele vai estar? Como é 2 e 3, você parte da origem 2 unidades para a direita e 3 unidades no sentido positivo do Y, aqui está o ponto A. Esse ponto A localiza-se no encontro de uma reta paralela com o eixo X e uma reta paralela com o eixo Y. Aí temos o ponto A. Um outro exemplo seria o ponto B, se fosse, por exemplo, 3 e 2, que é diferente de 2 e 3, por isso que se chama-se par ordenado. A ordem dos valores que dado para X e para Y são diferentes. Aqui no ponto A, para chegar no ponto A, nós caminhamos 2 unidades para a direita e 3 para cima. Já o ponto B, que é 3 e 2, nós devemos caminhar 3 para a direita e 2 para cima. Aqui estaria o ponto B, que é diferente de 2 e 3. Bom, então agora vamos dar um outro exemplo, no caso do ponto C, se fosse, por exemplo, menos 2 e 3. Qual é a diferença entre menos 2 e 3 e 2 e 3 com A? Menos 2 é porque você, partindo da origem, você caminha sempre na horizontal, primeiro, você caminha 2 unidades positivas, quando é negativo você caminha 2 para a esquerda. Aqui é o menos 2 em sentido a Y. E 3 em sentido a Y aqui, Então, menos 2 em relação a X e 3 em relação a Y, aqui estaria o ponto C, certo? Então, nesse caso, nós temos menos 2 e 3. No caso do ponto D, se fosse menos 4 e 2, por exemplo. Então, onde estaria o ponto menos 4 e 2? Você caminha menos 4 para a esquerda, correto? E 2, o ponto estaria
na interseção dessas duas retas paralelas, que aqui estaria o ponto D, correto? Um outro exemplo é se você tivesse os dois negativos. Então, por exemplo, menos 2 e menos 3. Onde está o menos 2 e o menos 3? Bom, menos 2 é para a esquerda, menos 3 é para baixo, então o ponto menos 2 e menos 3 seria o ponto que representa encontros das duas retas, uma paralela com o x e uma paralela com o y. Aqui estaria o ponto E. Então, nesse caso, o ponto E, menos 2 e 3, menos 3 é esse. Com relação ao ponto F, por exemplo, se fosse simplesmente menos 4 e menos 2, que é o caso desse, só muda o sinalzinho. Então, o F estaria onde? Menos 4, você caminha 4 para a esquerda. Menos 2, com 2 positivo para cima, então menos 2 para baixo. Então, aqui estaria o ponto F, certo? Esse aqui representa, são as coordenadas do ponto F, certo? E agora, vamos representar quando acontece o oposto desse, que é o oposto do C, que seria representado pela letra G. O oposto de menos 2, 2 e menos 3. E o ponto H, o 4 e o menos 2. Primeiro vamos para o G, que é 2 e menos 3. Onde estaria o 2 e o menos 3? Você caminha 2 para a direita, 3 para cima seria esse. Então, menos 3 é o ponto que está em relação ao eixo Y no lado de baixo. Bom, esse ponto aqui, que a gente caminhou 2 e menos 3, representa a letra G, que é as coordenadas do ponto G. Já o ponto H, 4 e menos 2, menos 4 é para a esquerda, que nós fizemos no caso da letra D, certo? A letra D, menos 4 e 2. Já a letra H é 4 e 2, e menos 2. Então, eu tenho que caminhar 4 para a direita e menos 2. Então, aqui está, né, a letra H, que é as coordenadas do ponto H. Bom, esses pontos, eles foram escolhidos de forma que aqui os dois são positivos, observem bem. Eu escolhi de forma proposital, de modo que os dois aqui fossem positivos. Aqui o primeiro é negativo e o segundo é positivo. Aqui os dois são negativos. E aqui o primeiro é positivo e o segundo é negativo. Esses pontos, eles estão em uma parte do plano cartesiano que a gente chama de quadrante. Então, essa parte toda aqui, ó, a gente chama de quadrante 1. Quadrante 1. Essa parte aqui do lado esquerdo, superior ao eixo X, nós chamamos de quadrante 2. Aqui nós chamamos de quadrante 3. Certo? O quadrante 3 é onde nós temos essa parte inferior a X e esquerda a Y. E aqui nós temos o quadrante 4, que é a parte, né, do lado direito de Y inferior a X. Então, observe bem que esses pontos aqui foram escolhidos dentro dos quadrantes. Então, quando as coordenadas são as duas positivas, temos o quadrante 1. Quando as coordenadas, a primeira, o x é negativo e o y é positivo, temos o que chamamos de quadrante 2. Quadrante 3 é quando as duas são negativas. E o quadrante 4, quando o x é positivo e o y é negativo. Esse caso é o quadrante 4. Então, dessa forma, você consegue identificar a partir das coordenadas do ponto quais são os quadrantes a que eles pertencem, em qual quadrante ele pertence. Outra observação importante é quando aparece x igual a 0 e o y diferente de 0. Porque se fosse 0, 0, seria a própria origem aqui, né? Esse ponto aqui é o ponto 0, 0. Certo? Mas se acaso aparecer o ponto 0 e 4, onde estará o ponto 0 e 4? Vamos chamar esse aqui de ponto I. O 0 e 4,
Como 0 para x e 4 para y, então ele tem que estar em cima do eixo y. Em cima do eixo y é o 0 e 4. Então nós viemos aqui, contamos 1, 2, 3, 4. Aqui está o ponto I, em cima do eixo y. Quando é que temos um ponto em cima do eixo x? É quando acontece o contrário. Por exemplo, o x é 4 e o y é 0. Aqui é o valor de x. Aqui é o valor de y. Então, nesse caso, nós temos o ponto em cima do eixo x, que é o ponto 4 e 0. 1, 2, 3, 4, que é esse aqui. Então, esse ponto aqui é o ponto, vamos chamar isso aqui de I, isso aqui de J. Então, 4 e 0 vamos chamar de J. J 4 e 0. Então, esse ponto aqui é o ponto J. Então, vamos analisar geral, fazer uma análise geral. Que coordenadas tem esse ponto? Se está em cima do eixo y, só pode ser valor para y. Então, aqui é o ponto 0 e 1. Certo? Quais as coordenadas tem esse ponto? Se está em cima do eixo y, então aqui as coordenadas do ponto é 0 e menos 2. Quais são as coordenadas desse ponto? Bom, se as coordenadas em relação a x, então esse ponto aqui só pode ser menos 2 para x e 0 para y, porque está em cima do eixo x. E qual a diferença entre menos 2 e 0? E 0 e menos 2 é a posição. Aqui nós temos o valor para y. Aqui nós temos o valor para x. Aqui o x é 0. Não, aqui o y é 0, desculpa. E aqui o x é 0. Então, qualquer ponto que está em cima do eixo y, nós vamos ter o x igual a 0. Por exemplo, esse. Esse aqui vai ser menos 4 para y. Então, o x é 0 e o menos 4 é y. Com essa pequena aula, dá-se para você ter uma noção que plano cartesiano é simplesmente você imaginar-se numa cidade onde você parte de um ponto de origem e você caminha alguns quarteirões para a esquerda, alguns para a direita, né, para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo. Por exemplo, para me sair da origem e chegar nesse ponto aqui, eu tenho que caminhar 2 quadras para a direita e 2 para cima, o que me implica 2 e 2. Então, plano cartesiano é simplesmente isso. Daí seria bom vocês fazerem algumas atividades para poder ter uma aprendizagem melhor. Bons estudos!